A principal dor de cabeça, a maior preocupação, certamente a pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes, não é Alan dos Santos, não é Oswaldo Eustáquio, Eduardo Bolsonaro ou qualquer uma dessas pessoas que hoje são deputados ou senadores no Brasil. Não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, não. Se tem uma pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes e muito provavelmente será o responsável pelo maior prejuízo na vida do nosso ditador da toga, é esse cidadão aqui, ó. Felipe Martins. Era um assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro enquanto ele era presidente. Foi preso usando documentos falsos. Ficou 10 dias numa solitária. Depois que ele foi liberado para prisão domiciliar, não pode usar rede, não pode dar entrevista, não pode aparecer em lugar nenhum. Toda segunda-feira tem que aparecer para assinar lá que ele não está cometendo nenhum crime contra a democracia. Só que o que o Moraes fez para prender essa pessoa envolveu crimes internacionais. E o motivo do Moraes ter se esforçado tanto para prender esta pessoa é porque ele olhou para esse rostinho e pensou: ah, tem cara de menino ajeitadinho, Enzo de Alphaville, vou prender ele durante uns 6 meses, vou inventar um documento aqui qualquer, vou prender ele e com certeza ele vai delatar exatamente o que eu quero, como fez o Mauro Cid, depois de 11 delações. Só que não deu certo, né? O Felipe Martins foi muito mais homem do que muito moleque de farda que tem por aí. E aí, semana que vem vai ser o julgamento do caso do Felipe Martins. Só que ele está numa prisão domiciliar, ele não pode sair da sua área ali onde ele mora. Pediu autorização para ir para Brasília. Aí o Alexandre de Moraes gentilmente concedeu essa autorização aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro pede a Moraes para circular em Brasília durante julgamento do STF. Felipe Martins foi autorizado pelo ministro a se deslocar entre hotel e tribunal para acompanhar a sessão. Presta atenção. Então, o Felipe Martins foi que esses dias para trás o Alexandre de Moraes pediu explicação de por que ele apareceu num vídeo de outra pessoa. O que já é por si só uma aberração, mas tudo bem. Então o Felipe Martins ele vai ser autorizado a sair do hotel para o tribunal, hotel. Cara, ele... Posso te falar uma coisa? O Alexandre de Moraes acabou de soltar um traficante com 52 quilos de cocaína para a prisão domiciliar. A justiça brasileira acabou de soltar um ex-senador que estuprou a própria filha. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. E aí, eles vão liberar o Felipe Martins, né? Para fazer esse percurso que é tribunal, hotel, tribunal. Tá aqui, ó, nessa quinta-feira, Moraes autorizou Martins a circular entre o aeroporto, o hotel e o Supremo para acompanhar o julgamento em que é réu. Isso porque é o julgamento no qual ele é réu. Entre segunda-feira e quarta-feira, 21 e 23. Né? Martins usa tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar a cidade onde mora, Ponta Grossa, 103 km de Curitiba. Agora, a defesa pediu para que o ministro amplie a decisão para que Martins possa se curar na capital federal durante o dia, dos mesmos moldes em que já o faz em sua comarca de residência, inclusive para fins alimentares, higiene, descanso e reunião técnica com seus advogados. Cara, olha isso aí. Nenhum criminoso do Brasil, dos mais perigosos, de chefe de facção criminosa que degolou 200 pessoas, passa por que esse cara está passando. E eu vou te falar por quê. O que foi feito para colocar esse cara na prisão, forjar provas envolvendo instituições internacionais nos Estados Unidos, esse foi o maior erro já cometido pela turminha ali da ditadura da toga. E aí, olha o que o Moraes decidiu. Moraes disse que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Não é ele filmando, presta atenção. Não é uma coisa de autoria dele. Se ele estiver andando na rua ou no carro e alguém filmar ele... Gente, olha isso aqui, olha onde nós chegamos. Se alguém, até mesmo a imprensa, filmar o Felipe Martins fazendo check-in no hotel, ou entrando no táxi, ou entrando no tribunal, o Alexandre de Moraes já está avisando. Ele vai ser preso. O cara vai... Então, peraí. Então ele vai ter que colocar o manto da invisibilidade para poder se deslocar, porque se alguém tirar uma foto dele ou filmar ele, o cara vai ser preso. E qual o crime que ele cometeu até agora? Nada. Ninguém sabe. Simplesmente não existe. O ministro do nosso Supremo Tribunal Federal que tem sido criticado no mundo inteiro, inclusive 10 postagens no The Economist, inclusive um estudo mostrando que o Brasil caiu no nível de democracia por causa do Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira a manutenção das medidas cautelares às quais o assessor especial do Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento a Brasília. Cara, isso aqui não existe.
Isso aqui é surreal. A decisão está aqui, ó. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sobre pena de multa e conversão imediata em prisão nos termos... Peraí. Nós não vamos poder ver um julgamento, então é um julgamento secreto, onde o réu não pode aparecer, ele vai ter que se deslocar sem ser filmado e fotografado, ninguém sabe como, o que vai ter que colocar ele num porta-mala, ou jogar ele dentro de uma mala, talvez dentro de um saco, e levar ele até a sala de julgamento. Ele vai ter que ficar dentro de uma burca. Você coloca ele numa burca. É a solução. A burca, que nem aquelas burcas que as muçulmanas usam lá. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Segundo o ministro, Felipe também não pode se deslocar nas dependências em Brasília fora do roteiro. Aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até o retorno a Ponta Grossa. Procurada pelo Poder Dizendo, a defesa de Felipe disse que ainda está avaliando se ele irá ao julgamento depois da decisão. Felipe Martins chegou à capital federal na manhã desta segunda-feira, de 21, exatamente para estar presente no julgamento da primeira turma do STF na terça e na quarta-feira. Na ocasião, os ministros avaliam se recebem a denúncia da PGR contra Felipe mais 5 acusados a serem responsáveis por gerenciar as operações do grupo formado de 34 pessoas. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Inacreditável. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo. É inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo. É inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É inacreditável que essa pessoa está passando, porque ele ficou 10 dias na solitária. É tudo inacreditável. Isso que está acontecendo é simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. O cara... E eu vou te falar, a maior dor de cabeça hoje do Alexandre de Moraes é esse cara. Porque o que eles fizeram para colocar esse cara na prisão, forjando documentos de entrada nos Estados Unidos, envolvendo uma fraude internacional, falsificação de documento americano, esta vai ser a criptonita do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o que vai realmente derrubar. Olha que maravilha, pessoal. O Brasil é um país extremamente generoso. A anistia foi concedida. E calma lá, não só a anistia foi concedida, como as pessoas que foram anistiadas chegaram a receber 400 mil reais, outras recebem salários de 10, 20, até 30 mil reais. Que país maravilhoso. Vamos lá, não é uma anistia para essas senhoras de idade que estavam num prédio público num domingo à tarde sem ninguém lá dentro. Não é para essas pessoas que representam um gravíssimo risco para a nossa democracia por terem quebrado algumas janelas, não. Esta anistia foi dada para um outro grupo de pessoas. Pessoas democráticas que assaltaram bancos, que assassinaram jornalistas, que assassinaram militares, que sequestraram embaixadores. Nada tão arriscado, tão perigoso quanto alguém que ajoelha com a Bíblia na mão no plenário da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria da Folha de São Paulo de 1999, celebrando aí os 20 anos da anistia. Olha o título. Presidente da República, 2 ministros e pelo menos 9 deputados sofreram sanções no regime militar. Anistiados políticos chegam ao poder. Vamos dar uma olhada nesses anistiados que receberam essa bondosa anistia. Tem aqui, ó, Aloysio Nunes. Quem mais que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Dirceu, tá? Serra, Luiz Fernando Henrique Cardoso. Agora vamos lá. Olha só quem recebeu aqui do Legislativo, José Dirceu. Sabe o José Dirceu? Aquele que participou da guerrilha, que foi fazer treinamento em Cuba para implementar uma ditadura socialista no Brasil e cometeu vários crimes, assaltou bancos e tudo mais. Foi anistiado, recebeu salário e pode vir a ser deputado novamente nas próximas eleições. O Brasil é um país maravilhoso, né? Tem mais gente aqui também, vamos lá. Genuíno, lembra do José Genuíno? Pois é, ele participou da guerrilha do Araguaia, atirando contra militares, matando pessoas inocentes. Ele era do Partido Comunista do Brasil, foi preso em 72, cumpriu integralmente sua pena até 77. Olha que gracinha, ele ficou 5 anos preso por participar da guerrilha, por ter arma, por atirar contra militares e atirar contra pessoas inocentes. E agora tá anistiado, gente, que gracinha, né? Ele era o presidente da UNE, assim como Lindbergh, a Gleisi Hoffmann também eram presidentes. Sabe o Gabeira, que aparece agora no Globo News? É o Gabeira. Ele só participou de um sequestro de um embaixador norte-americano, como integrante do MR8. Era só um sequestro, gente. Nada demais, nada tão grave quanto quebrar um vidro ali num prédio público. Foi anistiado também. E hoje, não só isso, trabalha na Rede Globo.
não posso deixar de falar. Sabe quem mais foi anistiado também e ficou ganhando aposentadoria de 10 mil reais? Lula é anistiado e a aposentadoria que recebe é legal. O benefício previdenciário concedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como aposentado anistiado foi considerado legal para o Ministério Público Federal do Distrito Federal. Representação enviada ao Ministério Público afirmava que o presidente não poderia receber a aposentadoria porque não foi preso durante o regime militar. Olha, ele nem foi preso, mesmo assim foi anistiado e ainda recebe salário. Baseado em informações fornecidas pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Justiça, o procurador da República no Distrito Federal, Peterson de Paula Ferreira, verificou que o presidente Lula foi considerado anistiado político por conta da cassação dos seus direitos sindicais. Olha, anistiado e recebendo salário, não passou nem um dia preso, nem um dia na solitária, nem um dia, tadinho, né? Em abril de 1980 e também por ter sido destituído do cargo de presidente dos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo dos Campos por ato de exceção. A Comissão Especial... Cadê aquela porcaria? A Comissão Especial da Anistia do Ministério da Justiça deferiu, de forma unânime, a anistia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 20 de abril de 93. Foi publicado no Diário Oficial da União ato do então ministro do Trabalho declarando Lula anistiado político. Com base na concessão da anistia, deu centrado no pedido de aposentadoria excepcional de anistiado pela via administrativa deferida com a data retroativa 5 de outubro de 88. Então ele deve ter ganhado uma fortuna nisso daí, tá? Salário do Lula, em torno de 10 mil reais por mês. Lula está ganhando 10 mil reais por mês como anistiado político. Por quê? Por ter perdido um cargo de trabalho de sindicatos lá, que ele trabalhava dos criminosos lá. O Brasil é um país generoso. Estas mesmas pessoas que sequestraram, roubaram, mataram, quiseram implementar no Brasil uma ditadura, foram anistiadas e são os verdadeiros defensores da democracia e batalham hoje para impedir que um grupo de pessoas que estavam numa manifestação recebam o mesmo benefício. Para o inferno com essas pessoas. Que o inferno os receba. Toda a chama ardendo, queimando esses demônios. Desculpa. Estas são as pessoas que trabalham hoje para impedir que essas pais e mães e filhas que nunca cometeram crime algum, que não queriam implementar uma ditadura no Brasil, que estavam lutando por democracia, por transparência, que estavam indignados pelo rumo que o Brasil estava indo, por ter um condenado sendo retirado da prisão e colocado na presidência. Essas pessoas, de acordo com eles, não merecem anistia. E você, de que lado que você quer estar? Você quer estar do lado destas estupradores, assassinos, guerrilheiros, torturadores, ou você quer do lado das pessoas de bem que se transformaram em prisioneiros políticos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer hoje. A principal dor de cabeça, a maior preocupação, certamente a pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes, não é Alan dos Santos, não é Oswaldo Eustáquio, Eduardo Bolsonaro ou qualquer uma dessas pessoas que hoje são deputados ou senadores no Brasil. Não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, não. Se tem uma pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes e muito provavelmente será o responsável pelo maior prejuízo na vida do nosso ditador da toga, é esse cidadão aqui, ó. Felipe Martins. Era um assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro enquanto ele era presidente. Foi preso usando documentos falsos. Ficou 10 dias numa solitária. Depois que ele foi liberado para prisão domiciliar, não pode usar rede, não pode dar entrevista, não pode aparecer em lugar nenhum. Toda segunda-feira tem que aparecer para assinar lá que ele não está cometendo nenhum crime contra a democracia. Só que o que o Moraes fez para prender essa pessoa envolveu crimes internacionais. E o motivo do Moraes ter se esforçado tanto para prender esta pessoa é porque ele olhou para esse rostinho e pensou: tem cara de menino ajeitadinho, Enzo de Alphaville, vou prender ele durante uns 6 meses, vou inventar um documento aqui qualquer, vou prender ele e com certeza ele vai delatar exatamente o que eu quero.
como fez o Mauro Cid, depois de 11 delações. Só que não deu certo, né? O Felipe Martins foi muito mais homem do que muito moleque de farda que tem por aí. E aí, semana que vem vai ser o julgamento do caso do Felipe Martins. Só que ele está numa prisão domiciliar, ele não pode sair da sua área ali onde ele mora. Pediu autorização para ir para Brasília. Aí o Alexandre de Moraes gentilmente concedeu essa autorização aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro pede a Moraes para circular em Brasília durante julgamento do STF. Felipe Martins foi autorizado pelo ministro a se deslocar entre hotel e tribunal para acompanhar a sessão. Presta atenção. Então, o Felipe Martins que esses dias para trás o Alexandre de Moraes pediu explicação de por que ele apareceu num vídeo de outra pessoa. O que já é por si só uma aberração, mas tudo bem. Então o Felipe Martins ele vai ser autorizado a sair do hotel para o tribunal, hotel. Cara, pode falar uma coisa? O Alexandre de Moraes acabou de soltar um traficante com 52 quilos de cocaína para a prisão domiciliar. A justiça brasileira acabou de soltar um ex-senador que estuprou a própria filha. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. E aí, eles vão liberar o Felipe Martins, né? Para fazer esse percurso que é tribunal, hotel, hotel, tribunal. Tá aqui, ó, nessa quinta-feira, Moraes autorizou Martins a circular entre o aeroporto, o hotel e o Supremo para acompanhar o julgamento em que é réu. Isso porque é o julgamento no qual ele é réu. Entre segunda-feira e quarta-feira, 21 e 23, né? Martins usa tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar a cidade onde mora, Ponta Grossa, 103 km de Curitiba. Agora, a defesa pediu para que o ministro amplie a decisão para que Martins possa se curar na capital federal durante o dia, nos mesmos moldes em que já o faz em sua comarca de residência, inclusive para fins alimentares, higiene, descanso e reunião técnica com seus advogados. Cara, olha isso aí. Nenhum criminoso do Brasil, dos mais perigosos, de chefe de facção criminosa que degolou 200 pessoas, passa por que esse cara está passando. E eu vou te falar por quê. O que foi feito para colocar esse cara na prisão, forjar provas envolvendo instituições internacionais nos Estados Unidos, esse foi o maior erro já cometido pela turminha ali da ditadura da toga. E aí, olha o que o Moraes decidiu. Moraes disse que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Não é ele filmando, presta atenção. Não é uma coisa de autoria dele. Se ele estiver andando na rua ou no carro e alguém filmar ele... Gente, olha isso aqui, olha onde nós chegamos. Se alguém, até mesmo a imprensa, filmar o Felipe Martins fazendo check-in no hotel, ou entrando no táxi, ou entrando no tribunal, o Alexandre de Moraes já está avisando. Ele vai ser preso. O cara vai... Então, peraí. Então ele vai ter que colocar o manto da invisibilidade para poder se deslocar, porque se alguém tirar uma foto dele ou filmar ele, o cara vai ser preso. E qual o crime que ele cometeu até agora? Nada. Ninguém sabe. Simplesmente não existe. O ministro do nosso Supremo Tribunal Federal que tem sido criticado no mundo inteiro, inclusive 10 postagens no The Economist, inclusive um estudo mostrando que o Brasil caiu no nível de democracia por causa do Alexandre de Moraes, determinou nessa segunda-feira a manutenção das medidas cautelares às quais o assessor especial do Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento a Brasília. Cara, isso aqui não existe. Isso aqui é surreal. A decisão está aqui, ó. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão nos termos... Peraí. Nós não vamos poder ver um julgamento, é um julgamento secreto, onde o réu não pode aparecer, ele vai ter que se deslocar sem ser filmado e fotografado, ninguém sabe como, o que vai ter que colocar ele num porta-mala, ou jogar ele dentro de uma mala, talvez dentro de um saco, e levar ele até a sala de julgamento. Ele vai ter que ficar dentro de uma burca. Você coloca ele numa burca. É a solução, a burca, que nem aquelas burcas que as muçulmanas usam lá. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Segundo o ministro, Felipe também não pode se deslocar nas dependências em Brasília fora do roteiro. Aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até o retorno a Ponta Grossa. Procurada pelo Poder Dizendo, a defesa de Felipe disse que ainda está avaliando se ele irá ao julgamento depois da decisão. Felipe Martins chegou à capital federal na manhã desta segunda-feira, de 21, exatamente para estar presente no julgamento da primeira turma do STF na terça e na quarta-feira. Na ocasião, os ministros avaliam se recebem a denúncia da PGR
Contra Felipe, mais 5 acusados a serem responsáveis por gerenciar as operações do grupo formado de 34 pessoas. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Inacreditável. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo. É inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo. É inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É inacreditável que essa pessoa está passando por ele, que ele ficou 10 dias na solitária. É tudo inacreditável. Isso que está acontecendo é simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. O cara... E eu vou te falar, a maior dor de cabeça hoje do Alexandre de Moraes é esse cara. Porque o que eles fizeram para colocar esse cara na prisão, forjando documentos de entrada nos Estados Unidos, envolvendo uma fraude internacional, falsificação de documento americano, esta vai ser a criptonita do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o que vai realmente derrubar. Olha que maravilha, pessoal. O Brasil é um país extremamente generoso. A anistia foi concedida. E calma lá, não só a anistia foi concedida, como as pessoas que foram anistiadas chegaram a receber 400 mil reais, outras recebem salários de 10, 20, até 30 mil reais. Que país maravilhoso. Vamos lá, não é uma anistia para essas senhoras de idade que estavam num prédio público num domingo à tarde sem ninguém lá dentro. Não é para essas pessoas que representam um gravíssimo risco para a nossa democracia por terem quebrado algumas janelas, não. Esta anistia foi dada para um outro grupo de pessoas. Pessoas democráticas que assaltaram bancos, que assassinaram jornalistas, que assassinaram militares, que sequestraram embaixadores. Nada tão arriscado, tão perigoso quanto alguém que ajoelha com a Bíblia na mão no plenário da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria da Folha de São Paulo de 1999, celebrando aí os 20 anos da anistia. Olha o título. Presidente da República, 2 ministros